Então, mano, porque o assunto do momento hoje, né? Na verdade, a gente ainda tá esperando os relacionados pro clássico de amanhã contra o Santos. Não saiu ainda, até pedi aqui pro Olavo me mandar, o assessor aqui, quando sair. Mas a gente já sabe que o Cássio testou positivo, realmente, pro Covid, né? Ele que tinha ficado fora aí por precaução do último jogo contra o Santo André. Então, a gente vai provavelmente de Donelli, apesar do Ivan ter sido apresentado hoje. Agora, o que causou repercussão mesmo hoje aí, quanto a Corinthians, no Twitter, nas redes sociais, na mídia, as declarações que o Dentinho deu ontem, né, no Arena SBT, aí, programa do Benja e do Mano, né? Então, ele deu declarações fortes, consideradas fortes aí pelos torcedores, criticando a diretoria, né, pela não contratação, pela falta de interesse em que ele retornasse aí no Corinthians essa temporada. A gente já comentou sobre isso aqui. Eu acho que o Duílio acerta em não trazer o Dentinho aí para 2022. Acabei não assistindo o programa ontem, mano, na íntegra. Eu só vi as declarações dele, né, nos vídeos aí. Eu não sei se você se posicionou, se você falou alguma coisa para ele, né, a respeito disso. Então, eu queria que você comentasse aí pra galera. Ô, Lelê, inclusive o Dentinho trouxe uma informação que me causou surpresa. Eu não sabia disso. Eu também não tenho o hábito de acompanhar os jogos do Shakhtar, enfim. O Dentinho, ele disse que ele tá jogando já como referência, como centroavante, há 4 anos. É uma situação que nunca vi o Dentinho jogar assim, mas ele falou que se sente muito confortável hoje para atuar nessa função. E na pergunta que eu tinha feito, ele se sentia talvez ali incomodado pelo fato do Corinthians não tê-lo procurado nesse retorno ao Brasil, e ele estava nitidamente priorizando aí um contato com o Corinthians. Ele falou que respeita a opinião do clube, mas que ele achou muito estranho, porque em 4 ou 5 oportunidades o Corinthians já tinha ido atrás dele em outros momentos ali para tentar contratá-lo, e ele também tinha demonstrado interesse em voltar, só que como ele tinha contrato amarrado, tinha multa rescisória, o clube não queria liberá-lo, enfim, ele falou: gente, infelizmente aí só consigo sair se vocês pagarem. E era uma multa alta, o Corinthians acabou optando por não. Só que agora, ele se desvinculando, ele terminando o contrato dele e ele retornando ao Brasil, ele falou que ele tinha uma convicção de que o Corinthians faria uma proposta pra ele. Principalmente quando o Corinthians começou a contratar jogadores ali como Renato Augusto, como Roger Guedes, como William, como Juliano, enfim. Ele também tava achando que ele estaria nessa barca. Sinceramente, Lelê, se o Dentinho estivesse atuando ao lado do campo, eu acho que o Corinthians não precisaria realmente desse jogador nessa função. Cara, tem o Mosquito, vou falar dos caras que estão no banco, né? Mosquito, Adson, Gabriel Pereira, sem contar os que estão jogando, William, Roger Guedes, enfim. Então, já é um setor aí que tá povoado, tá recheado de jogadores. O Corinthians, ele tem outras necessidades no elenco, inclusive uma delas aí, centroavante, fora o lateral esquerdo também. Nesse ponto, Lelê, o Dentinho até ele deixou claro que o problema não seria dinheiro. Ele falou, me faz uma proposta, falou, independente do que vocês queiram oferecer. O Dentinho é um cara que já tá resolvido financeiramente. Ele deixou isso claro lá também pra direção do Corinthians. Falou, me faz uma proposta, se vocês quiserem realmente que eu volte, me fala um valor aí, a gente acerta. O dinheiro não vai ser o problema, nunca foi e agora também não será. E não sei de quem partiu o não convite. Porque se em 4 ou 5 oportunidades ele foi procurado, inclusive alguns dos caras que estavam e estão hoje na diretoria, estavam presentes nessas conversas que tentaram intermediar num outro momento. Eu não sei se agora partiu a restrição do Duílio. Eu não sei se a restrição parte do Silvinho. Ele falou, ele também disse que não sabe de quem foi, mas ele falou, muitos jogadores do elenco aí tentaram conversar internamente ali também pra ver se conseguiam viabilizar alguma coisa, enfim. E o jogador, quando quer voltar, ele liga pros parça, né? Fala, você que tá aí, meu, dá uma moral pra mim aí, tenta ver alguma coisa. Sinceramente, Lelê, hoje, diante das circunstâncias, o Corinthians não conseguiu contratar um camisa 9. O Corinthians, ele não tem realmente hoje no que se apegar. Porque dentro do elenco, ou é Mantuan ou é Jô. O Roger Guedes foi usado ali, não deu certo. O Renato Augusto foi usado ali também, não é a dele. Então, cara, sinceramente, se o Dentinho atuando nessa posição há 4 anos, eu não vi. Sinceramente, inclusive a média de gols dele lá é muito baixa. Nessas últimas temporadas aí, o pessoal tá falando, mano, o Dentinho não pode voltar, porque a média de gols dele lá era muito baixa. Mas eu acho que a gente também tem que ponderar. Muitas vezes o cara tá insatisfeito, muitas vezes o cara já tá pensando em voltar.
Mano, Dentinho, mas ele já assim, demonstrou uma certa qualidade, Lelê. Totais. São 29 gols em 10 anos. Nossa. Para um atacante, é muito baixo, gente. No Shakhtar Donetsk. É pouco, mas, ô Lelê, fazendo um contrato de risco, então chama o Dentinho lá e fala, Dentinho, o negócio é o seguinte, o contrato é de produtividade, mano. Você vai ganhar um salário simbólico aqui, pra voltar pro Corinthians. Vamos ver se você vai estar fisicamente apto também, porque não adianta você fazer um contrato só pra falar, vou fazer um contrato e gastar com mais um. Agora, se fizer um contrato de produtividade, aí eu coloco como exemplo aqui o Ricardo Oliveira, porque vão falar, mano, você acha que ele vai aceitar? O Ricardo Oliveira aceitou, e o RG é prova disso, aí ele tá aí pra poder falar a respeito. O Ricardo Oliveira, ele fez um contrato com o Santos que ele ganhava menos de 50 mil reais por mês, o primeiro ano. Ele falou, aceito que é pra voltar. E o Ricardo Oliveira encheu o rabo de fazer gol. Ele confiava no taco dele. Então, o Dentinho, quando ele abre pra diretoria falando, dinheiro não seria o problema, e ainda mais ele atuando nessa função, Lelê, sinceramente, Campeonato Paulista é um bom bônus round pro cara ganhar moral, sabe? Vai pegar um monte de pereba, um monte de zagueiro ruim, era a chance do cara também poder fazer gol. Você fala, o Dentinho seria o centroavante dos sonhos pra hoje? Claro que não. Eu gostaria muito do Cavani, velho. Eu acho que o Cavani seria um baita nome. Seria um cara que traria, talvez, ali, marketing pra dentro do clube e tudo mais. Entendo a diretoria se não quiser gastar com o Dentinho também. Só que o problema, Lelê, o grande problema é depender de Mantuan e Jô. Porque se não conseguiram trazer o Diego Costa, e acho que até fizeram bem diante do que o entojado lá tava pedindo, aí um caminhão de dinheiro, não dá pra gastar essa grana toda que ele queria no tal do Diego Costa, mas eu acho que o Corinthians precisa trazer um centroavante. Se não for o dos sonhos hoje, precisa ser alguém pelo menos pra quebrar o galho. Porque, desculpa, Lele, o Mantuan não é quebrar galho. Não dá pra jogar com o Mantuan ali. E o Jô, pelo que ele mostrou na reta final também, inclusive quando foi substituído no final do ano, é outro cara que hoje é pouco confiável, cara. É pouco confiável. Mas assim, eu tô... Só pra terminar aqui rapidinho, RG. Daí, eu também me surpreendi, né? Quando eu vi hoje que ele falou que nos últimos 3 ou 4 anos ele tava jogando como centroavante. Não sabia também disso. Então, aí, claro, ele não foi titular, tá? Do Shakhtar nessas temporadas aí. Mesmo assim, se a gente pegar, então, nessas últimas 4 temporadas, vamos dizer aí, são 10 gols em 4 temporadas, né? Como 9 aí, como ele diz. Então, assim, eu acho, gente, eu tenho um carinho pelo Dentinho também, porque... da época, assim, da minha adolescência, né, e tal, é menino do terrão, a gente tem aquele carinho, foi formado no Corinthians e tal, mas eu, mano, sinceramente, acho que o Dentinho nunca foi um jogador que a gente pode considerar assim, um jogador bom, um craque. Ele sempre foi um jogador mediano, um jogador ali que complementava o time, né, teve aquela época de 2009 ali, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, mas ele não era um destaque do time. E aí, o Corinthians também tentou trazer ele, né, recentemente, aí, várias vezes, quando não tinha ninguém, quando a gente estava aí capenga de atacante, quando a gente tinha que ter Cleison, Jonathan Cafu, Janderson, e ele também não se esforçou para sair do banco do Shakhtar lá e voltar para cá. Ele preferiu ficar lá achando que, tipo assim, vou terminar de ganhar aqui o que eu ganho aqui, e quando terminar meu contrato aqui, os caras vão me aceitar, porque aceitam todo mundo. E isso que ele pensa... Né, eu acho que é muito pelas últimas gestões do Corinthians que fizeram né, com isso, trazendo jogadores aí que já tinham passagens aí pelo clube, mas que não tinham mais condição de voltar, que já foi. Você não é obrigado a contratar ninguém por gratidão, gente. Né? Então, assim, eu não contrataria o Dentinho hoje, acho que obrigado por tudo, pelo não é nem gratidão, mas eu acho que ele tá forçando uma situação, assim, que tá ficando até chato, né? Mas enfim, pra mim, na minha opinião, o Duílio acerta em não querer contratá-lo nesse momento. Não, mas, Lelê, isso é muito individual, só um parênteses aí, eu não tô entendendo. O nosso Maurício, ele foi picado pelo besouro da bondade. Por quê? Como é que nós podemos ouvir um discurso desse de um cara que sempre pregou ser contra a volta de atleta pro Corinthians, de ex-atleta, e o Dentinho, velho, que com esse currículo aí que a nossa querida amiga passou, como é que meu nome. pode? Não. O nome da Lelê. Imagina, Lelê. Roberta. É para não perder o raciocínio, porque senão o mano ele me toma à frente e aí depois não fala mais. Como é que pode, cara, reagir desse jeito? Você tá passando pano pro Dentinho, mano. Não, mas o RG, eu não tô passando pano. Falou. Não, mas o RG, é que você não entendeu. Vamos lá.
Com relação ao Dentinho, repito, não seria um jogador que eu traria hoje para reforçar o time do Corinthians, ainda mais jogando pelo lado de campo, que foi onde eu vi ele jogar. O Corinthians nessa posição, ele não tá desesperado atrás de jogadores, ele tem hoje dentro do seu elenco jogadores que possam compor essa função. Só que, por exemplo, RG número 2, eu não sou a favor de contratar ninguém por gratidão também. Ah, não, mas o cara fez sucesso, tem que voltar. Não tem. O clube não é entidade filantrópica. E os números dele são horrorosos nessas últimas temporadas aí. Realmente são muito baixos. Porém... Na verdade, a carreira dele é horrorosa em números. Não, mas, ô Sombra, o Dentinho, até ele teve aí um bom momento 44 gols no a carreira inteira. Então, mas o Dentinho, ele teve um bom momento no Corinthians naquela época que o Ronaldo tava jogando lá. É que depois ali, por volta de 2011, quando ele foi vendido e tudo mais, o Dentinho já tava dando umas pescoçadas na noite, a torcida tava pegando no pé dele, enfim. Aí ele meteu o pé e foi pra Europa. Só que hoje, cara, tem corintianos aí que defendem a volta dele e tem corintianos aí que não defendem e acham um absurdo, assim como a Lili tá falando aí, o retorno do Dentinho. Seria o centroavante dos sonhos? Não seria. Só que, cara, na boa, é desesperador ver o Silvinho, que é um técnico extremamente limitado, não abrir mão de jogar sem esse camisa 9. E hoje, que o Corinthians tem de camisa 9 no elenco, chama-se Mantuan e Jô. Cara, na boa, o Dentinho com uma média horrorosa que ele tem nesses últimos anos, eu duvido que ele faça um papel pior do que o Mantuan ou o Jô. É esse que é o grande problema, Lelê. O Dentinho como centroavante? Então, mas ele fala que ele tá atuando assim há algum tempo. Hein, mano? Então, mas o Lelê, naquela situação que a gente tava assim, lembra quando a gente só tinha pé de rato no elenco? Sim. E aí quando especulavam Johnny Gonzalez, aí tinha gente que falava assim, pô, mas perto do que a gente tem, tá bom. E aí a gente ia recheando o nosso elenco com um monte de jogador pé de rato mediano por causa desse sarrafo baixo. Então agora acho que não é porque a gente não tem um 9 bom que a gente tem que descer o sarrafo e pegar qualquer um pra posição. Lelê, então, eu não tô defendendo aqui, eu respeito todos os pontos de vista aí. Eu também não contrataria, eu só tô colocando aqui como talvez argumento de quem tá defendendo também, já que a Lelê fez o contraponto, por que não trazer? Sim. Tem gente que tá defendendo a vinda dele. Por exemplo, você pode sugerir um contrato de produtividade, um contrato baixo que não ia onerar a folha de pagamento do Corinthians para ter um Dentinho que seria uma incógnita contra duas certezas de ruindade, que é o Mantuan e o Jô. Com todo respeito, mas, ô Lelê, o grande problema não é você contratar ou não contratar o Dentinho numa dessa aí por contrato de produtividade ou algo do tipo. É ter um treinador limitado que não abre mão de um esquema com centroavante. Se você não tem um centroavante no teu elenco, joga no 4-4-2. Põe 2 jogadores mais móveis ali na frente, no caso o William e Roger Guedes, mas exclui o centroavante. E o Silvinho não faz isso. Ele tenta improvisar todo mundo naquela função. Ele tentou Roger Guedes, ele tentou Renato Augusto, ele tentou o Mantuan agora, ele já colocou o Jô, que não tá correspondendo também. Então o grande problema é a limitação do treinador. Se o Corinthians não contratar um centroavante, mesmo um quebra-galho, alguma coisa do tipo, o Corinthians tá ferrado, porque ele acaba começando a partida com 10. O Mantuan jogando de 9 não se encontrou. Ele perdeu 2 chances cara a cara, uma no primeiro jogo aí contra a Ferroviária e uma no segundo contra o Santo André. No próximo jogo, talvez se o Jô, que já tá até fisicamente tão falando que ele tá fininho e tudo mais, ele pode voltar a ser titular, o que é um retrocesso pro Corinthians. Eu prefiro muito mais começar um jogo aí com meio de campo com 4 jogadores ali, com Duqueiroz, Juliano, Renato Augusto e o Juliano. Não, perdão, eu falei dos 4. Paulinho, o Renato Augusto, ambos na armação, o Juliano mais recuado do lado do Duqueiroz. Seria esse meu meio campo. E na frente o William com o Roger Guedes. Esse pra mim é o time do Corinthians, mas o Silvinho não pensa assim. Então, na boa, cara, eu sinceramente não contrataria o Dentinho hoje se houvesse opções melhores no mercado. Mas agora, o grande X da questão é o seguinte: se não vier o Dentinho pra camisa 9, quem seria o centroavante que o Corinthians pode trazer hoje, Lelê? Não tem, né?